A Rádio Idefran apresenta Vida Espírita com Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 45, no campo da música, parte 2. Olá, meu irmão, tudo bem? Você lembra que no encontro anterior nós começamos a ler o texto de Humberto de Campos, A Luta contra o Mal, lá do livro Boa Nova de Chico Xavier? Pois então, nós paramos num questionamento do apóstolo Tadeu, que ele queria ter o mesmo poder de cura de Jesus e converter todo mundo e não conseguia. E mesmo questionou por que Jesus, tão poderoso, já não curava todo mundo de uma vez só. Hoje, então, vamos seguir o texto a partir desta parte importante. Abre aspas. Com o cérebro torturado por graves cogitações e sonhando possibilidades maravilhosas para que terminassem todos os combates entre os ensinamentos do Evangelho e os seus inimigos, Tadeu procurou avistar-se com Jesus, de modo a expor as suas ideias íntimas. Numa noite tranquila, depois de lhe escutar as ponderações, Jesus perguntou em tom austero: Tadeu, qual o principal objetivo das atividades de tua vida? E Tadeu respondeu: Mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no coração. Então, se procura semelhante realidade, por que reclama em primeiro lugar no seu adversário? É justo esquecer tuas próprias obrigações nesse sentido? É indispensável reconhecer, Tadeu, que todos somos irmãos no mesmo caminho. Mas, Senhor, os espíritos do mal são também nossos irmãos? Inquiriu o admirado apóstolo. Toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia a túnica da redenção pelo bem. Meu irmão, você está entendendo que o texto diz respeito à transformação pessoal que cada um deve envergar na sua vida? Eu vou seguir o texto em frente. Abre aspas. O discípulo do Evangelho não combate o seu irmão, assim como Deus nunca entra em luta com seus filhos. O discípulo apenas combate toda a manifestação de ignorância, como o pai que trabalha pela vitória do seu amor junto à da humanidade inteira. Mas não seria justo convocar todos os gênios do mal para que se convertessem à verdade do céu? E o mestre disse: nem Deus procede assim. Tadeu, jamais esqueça um bom combate. Se alguém te convoca a algum labor ingrato, como o trabalho do André Luiz nas câmaras de retificação, por exemplo, não rejeite a boa luta pela vitória do bem. Encare a tarefa difícil como uma oportunidade sagrada para revelar a sua fidelidade a Deus. E isso é justamente o que o André Luiz está fazendo lá nas câmaras de retificação, meu irmão. Seguindo o texto. Abraça sempre o teu irmão. Se o adversário do reino o provoca, não despreze a hora de trabalhar pela vitória da luz. Porém, siga o seu próprio caminho no mundo, atento aos seus próprios deveres, pois não se consta que Deus abandona suas atividades divinas para impor qualquer lição de moral aos filhos ingratos. Temos que meditar nessa lição de nosso Pai e não estacionar no meio do caminho que estamos percorrendo. Os inimigos do reino se empenham em batalhas sangrentas? Não esqueça você do seu próprio trabalho. Caminhe você para Deus. Talvez hoje o mestre nos dissesse dessa maneira: meu irmão, foco em si, foco na sua missão, sem olhar para o vizinho,
sem apontar os erros dos seus irmãos. Está entendendo? E segue o texto. O que diríamos de um rei justo e sábio que cobrasse a um só de seus súditos a responsabilidade pela justiça e pela sabedoria do seu reino inteiro? Entretanto, é justo que o súdito seja questionado acerca dos trabalhos que lhe foram confiados, sendo justo se lhe pergunte o que foi feito pelos seus pais, sua companheira, seus filhos e irmãos. Aceita a luta sempre que for julgado digno dela, e não esqueça a todo momento de construir é sempre melhor. Bingo! André Luiz aceitou a sua tarefa, sentiu-se digno dela, não importando se era uma tarefa ingrata, e não cobrou que os outros fizessem o mesmo. Observou suas responsabilidades e respeitou a liberdade alheia. Esta foi a verdadeira fonte de sua felicidade. E temos mais Humberto de Campos, abre aspas. Tadeu contemplou o mestre, tomado de profunda admiração. Seus esclarecimentos lhe caíam no espírito como gotas imensas de uma nova luz. Senhor, disse ele, seus raciocínios me iluminam o coração. Mas terei errado externando meus sentimentos de piedade pelos espíritos malfazejos? Não devemos, então, convocá-los ao bom caminho? Isso é o mesmo que tentar fazer prosélitos. Toda intenção nobre, disse Jesus, será levada em conta no céu, mas precisamos compreender que não se deve tentar a Deus. Tenho aceitado a luta como o Pai me envia e tenho esclarecido que a cada dia basta o seu trabalho. Nunca reuni os meus companheiros para provocar as manifestações daqueles que se comprazem na treva. O adversário é sempre um necessitado que comparece ao banquete das nossas alegrias e, por isso, embora eu não o tenha convocado, convidando apenas os aflitos, os simples, os de boa vontade, eu nunca lhes fechei as portas do coração, encarando a sua vinda como uma oportunidade de trabalho de que Deus nos julga dignos. Olhe que Jesus disse que não chama os maus, mas é Deus quem os coloca no caminho. Jesus simplesmente aceita a tarefa direcionada a ele. E segue o texto. Abre aspas. O apóstolo humilde sorriu, saciado em sua fome de conhecimento, porém acrescentou, preocupado com a impossibilidade em que se via de atender com eficácia a vítima que estava lhe procurando, disse: Senhor, vossas palavras são sempre sábias. Entretanto, de que necessito para afastar as entidades da sombra, quando seu assédio se estabelece nas almas? Voltamos ao início das nossas explicações, retrucou Jesus, pois para afastar as entidades, você necessita da edificação do reino no âmago do teu espírito, sendo esse o objetivo da sua vinda. Só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Então não adianta dizer para o próximo, levanta-te e anda. Sai daí, Satanás! Não adianta se você não fez a revolução espiritual interior despertando sua própria luz. Eu preciso comentar isso aqui. A necessidade da edificação do reino de Deus no âmago do teu espírito, sendo esse o objetivo de nossa vida. Pois é exatamente isso que André Luiz está fazendo e compreendendo. Ele aceitou o serviço que se apresentou a ele, sem reclamar das condições, sem cobrar de seus parceiros. Isso por si mesmo justifica toda a felicidade que ele está sentindo e irradiando. Quando conversar com o doente, suas palavras serão expressão dessa energia,
E não serão frases com palavras inventadas. A força da convicção vem dos sentimentos que revestimos as nossas palavras. Por isso, a construção do reino de Deus dentro de nós. Para finalizar com chave de ouro, Jesus disse, abre aspas, as dissertações filosóficas não constituem toda a realização. Elas podem ser uma túnica brilhante que esconde necessidades. O reino de Deus é uma edificação divina da luz, e a luz ilumina dispensando os discursos. E ouve bem essa frase genial. Ninguém pode dar ao outro aquilo que ainda não possua no coração. Vai, trabalha sem cessar pela tua grande vitória. Zela por ti e ama o teu próximo. Tadeu guardou os esclarecimentos de Jesus para retirar de sua substância o mais elevado proveito no futuro. No dia seguinte, Jesus destacou aos seus seguidores a necessidade de cada qual se atirar aos esforços silenciosos pela sua própria edificação evangélica. Destacou para os seus seguidores e para nós, né, meu irmão? O Mestre esclareceu aos seus apóstolos, e para nós, né, que não bastava ensinar o caminho da verdade e do bem aos espíritos malfazejos, que era indispensável cada um edificar a fortaleza luminosa e sagrada do reino de Deus dentro de si mesmo. Fecha aspas. E é o que André Luiz está fazendo e é o que todos precisamos fazer, meu irmão. Não serei eu a conclamar, porque eu mesmo preciso seguir nesta viagem interior e me esforçar muito, cada vez mais, no trabalho útil ao meu semelhante. E eu sei que o primeiro passo vai ser reconhecer a missão singela, a missão de vida que me foi designada, e colocar toda a atenção nela, sem a necessidade de buscar enormes realizações. Pequenos passos. Aceitar o que me chega, pois certamente será do tamanho da minha capacidade moral de realizar. Eu sei que agindo na proporção das minhas próprias capacidades pessoais, eu vou estar começando a sentir um pouquinho daquela felicidade daqueles que trabalham na vida com boa vontade. Fazer o que me cabe sem cobrar o mesmo de ninguém, sem ser um revolucionário, amar a simplicidade e compartilhar esta alegria com os que me cercam. E respeitar os meus limites, entendendo que o tamanho da missão é do tamanho do meu coração. André Luiz aprendeu e está aplicando essa lição, meu irmão. Agora está experimentando a felicidade que o amor produz. Todos nós temos nossas tarefas, por menor que elas sejam. Não temos mais o tempo de escolher o trabalho. Temos que aceitar o que a alta espiritualidade nos envia em nosso caminho e responder com alegria ao que nos chega. É isso, meu irmão. É isso o que nos ensina a maravilhosa escola do Evangelho de Jesus. Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou Vida Espírita com Kleber Safi.